Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e hoje falaremos novamente sobre Felipe Drugovich aqui no canal. Como vocês podem ver no título, vamos falar sobre quais foram os motivos que levaram ao piloto brasileiro não assinar com a Sauber. O que aconteceu ali? Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Também falaremos aqui sobre Rafa Câmara e Emo Fittipaldi na freca, que teve a etapa agora em Monza neste final de semana. Teve a corrida 1 hoje. Falaremos dela, mas pessoal, eu prometo que vai ser rapidinho para a gente depois já partir e falar muito sobre o piloto brasileiro Felipe Drugovich. Então, já dê o like aí no vídeo. Se quiser fazer uma doação para o canal, tem o Pix aí na descrição. Se inscreva, obviamente, e vamos lá, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, falando rapidinho aqui sobre os brasileiros da freca para dar aquela audiência para os pilotos da base, Rafa Câmara largou na pole, ele conseguiu a primeira colocação no treino de classificação, só que na prova acabou não indo bem. Logo na largada ele perdeu a primeira posição, acabou caindo para terceiro na primeira volta e logo depois, algumas voltas seguintes, acabou abandonando. Teve um problema no carro, parou no meio da pista, conseguiu ligá-lo novamente, voltou aos boxes e aí de fato abandonou. Dia ruim para o piloto brasileiro da Prema. Agora, Emo Fittipaldi, esse sim teve um dia para ser lembrado. Ele que largou na 23ª posição, fez uma corrida muito boa, ok? Ganhou posições por conta de abandonos de adversários, mas também realizou ultrapassagens. A gente não tem nenhuma imagem porque a transmissão não mostrou, nem mostrou nenhum replay durante a corrida, e ele acabou terminando na 10ª posição. Parabéns, Emo Fittipaldi conseguiu seus primeiros pontos na freca, excelente resultado, e torcemos agora para que ele continue tendo uma boa sequência de resultados, mostrando assim um crescimento. Então, vamos falar agora de Felipe Drugovich e a Sauber. O que aconteceu ali para o piloto brasileiro não ter assinado, não ter sido confirmado como piloto titular da equipe para o ano que vem, sim, o Guan Yu Zhou. Então, pessoal, eu estive conversando com algumas pessoas, algumas delas são fontes minhas, estão na Europa, e me contaram, me lembraram de um detalhe que existe no mundo da Fórmula 1. Primeiramente, pessoal, saibam que nesse mundo não existe pessoa boazinha, não existe ninguém ali para fazer doação. Todo mundo está querendo proteger o seu. É uma briga ferrenha, é uma briga de cão muito feia que existe lá dentro. Então, assim, ninguém tá ali para fazer caridade para ninguém. Saibam disso, primeiramente, para quem não sabe, né? Eu acho que muitos de vocês já devem saber. Segundo, outra coisa que me lembraram é sobre o leilão, que muitas vezes acontece na Fórmula 1. Não é algo raro de se ver. Pra gente aqui é raro, a gente não tem conhecimento das coisas que acontecem. Mas lá dentro isso é muito comum. E como funciona esse leilão? Normalmente, uma equipe, quando ela precisa ter mais fundos, precisa de mais grana, mais dinheiro, o que ela faz? Ela começa a leiloar a sua vaga, ou seja, chega aqui para a equipe quem tiver mais grana. Tem 3 pilotos concorrendo, quem tiver mais grana entra. Basicamente é isso. E tendo-se em vista, eu conversando com essas pessoas, foi cogitada essa possibilidade de que ali na relação Drugovich e Sauber houve um leilão, ou até mesmo algum tipo de injustiça com o brasileiro. Mas, pessoal, injustiça no mundo da Fórmula 1, não existe justiça nesse mundo. Então, para mim, Drugo sofreu algum tipo de injustiça, tendo visto que eu vou falar daqui para frente, sim, mas todo mundo sofre. Não é só porque é o Drugovich, não é porque é brasileiro, todo mundo sofre, independente se é o Drugo, se é brasileiro, se é piloto de outro país. Todos vão sofrer com a mesma coisa. Então, você tem que saber jogar o jogo, tem que saber fazer a negociação da maneira correta. O que eu acredito que possa ter acontecido conversando com essas pessoas foi o quê? Lembrando que a China vai ter GP ano que vem na Fórmula 1 e o Guan Yu Zhou é o único piloto chinês apto a pilotar um carro de Fórmula 1 hoje em dia, o único viável realmente. Então, eles têm grana para colocar, eles obviamente vão querer um piloto do país deles correndo a etapa da China no ano que vem, e disso não há dúvida. Mas vocês lembram que teve rumor de que o Guan Yu Zhou estava sem grana? Então, o que eu soube é que Guan Yu Zhou, isso eu acho que foi até divulgado na imprensa, não é coisa nossa aqui, que o Guan Yu Zhou queria diminuir o investimento na Alfa Romeo, e a Alfa Romeo vendo isso falou, opa, pera, não é bem assim, vai diminuir o investimento aqui, então eles começaram a agir para defender o seu próprio interesse. Com isso, o que aconteceu?
foram saber, por exemplo, com o Drogovic quanto ele poderia oferecer, talvez, provavelmente, com o Mick Schumacher a mesma coisa, quanto ele poderia oferecer, colocaram, talvez, rumor aí do Theo Pourchaire também, estariam negociando, tudo isso para pressionar o piloto chinês. Eles sabem, a China, eles estão querendo diminuir o investimento do Guanyu Zhou, mas eles podem investir mais. E diminuir o investimento para eles é muito ruim. Então o que eles fizeram? Fizeram um leilão nessa vaga, o Drogovic provavelmente passou um valor para eles, ó, valor X que eu posso pagar por essa vaga, e daí eles mostraram isso para o Guanyu Zhou, e ó, você só quer pagar tanto valor assim pra gente, mas o Drugo pode pagar tanto e o Mick Schumacher que pode pagar tanto. Ou você cobre essa aposta, ou então você cai fora daqui. E sim, eu acredito muito nessa possibilidade. Inclusive, acredito que o Drogovic tenha assinado um pré-contrato com a Sauber já há algum tempo. Isso iria ao encontro, obrigado para quem no vídeo anterior me corrigiu, isso vai ao encontro da minha informação de antes, que eu não passei aqui para vocês, mas que o Drugo teria sim assinado o contrato, mas não um contrato em definitivo para correr, e sim um pré-contrato para correr ano que vem na Fórmula 1. Então imagine você a surpresa da equipe do Drogovic quando provavelmente soube que o pré-contrato não valeria mais nada, quando o Zhou foi anunciado como piloto para Sauber ano que vem. Provavelmente foi algo devastador. E aproveitei já para dizer nos comentários se você acha que realmente foi essa possibilidade, ou então pode ter acontecido uma outra coisa, porque eu não consigo ver outra possibilidade além de um leilão de vaga nesse carro. Inclusive agora que só resta a vaga provavelmente na Williams, acredito que também possa acontecer um outro leilão pela vaga do Logan Sargent. Quem trouxer mais grana, entra nessa vaga. Infelizmente, pessoal, o mundo da Fórmula 1 é assim, e como eu disse, não é algo raro de se acontecer. Ele realmente acontece muito, e acontece muito mesmo. Agora vamos falar das possibilidades futuras de Felipe Drogovic, porque as possibilidades são menores. Então eu diria aí que tem a Williams, acho que é bem óbvio, eu acho que seria praticamente a única possibilidade do piloto brasileiro entrar no ano que vem, mas vai ter que negociar bastante. Tem também a Aston Martin, isso que já foi divulgado nas redes, que a equipe lá dentro está passando por alguns problemas, tem investidor querendo sair da equipe por conta do Lance Stroll, e isso nem é referente ao acidente que ele teve no classificatório da Fórmula 1 hoje mais cedo. O que acontece é que lá só o Lawrence Stroll está protegendo o filho, o resto todo mundo está querendo o Drogovic. Então isso é até uma informação que eu recebi, que alguns investidores, alguns sócios da Aston Martin estariam querendo vender suas ações, estariam querendo se retirar porque estão perdendo dinheiro. Lance Stroll não está tendo o mesmo rendimento de Fernando Alonso. Com isso, eles não vão conseguir uma posição melhor entre as equipes. Estão perdendo dinheiro e depois dessa batida, um prejuízo ainda maior, a pressão vai ficar ainda maior lá dentro. Vai ficar gigante, pessoal. Então, vamos aguardar isso também, mas já digo aqui que eu considero essa possibilidade bem remota. O Lawrence Stroll manda lá, muito dificilmente o filho sai, é praticamente impossível. Outras duas possibilidades para o piloto brasileiro são uma na Fórmula E, correndo pela Maserati, né, que agora abriu uma vaga, e pelo que me dizem, eu não acompanho muito a Fórmula E, é uma equipe que seria boa para o piloto brasileiro, então pode surgir ele aí nessa vaga. Lembrando, pessoal, no passado eu falei que ele não tinha assinado nada com a equipe de Fórmula E, e isso era verdade. O foco sempre foi Fórmula 1, só que agora com as portas fechando, isso pode mudar. E a última possibilidade que eu considero aqui não é nenhum rumor, é algo que é mais uma possibilidade que eu estou pensando aqui, que seria a WEC. A WEC acredito que seria um bom destino para o Felipe Drogovic, ele que nos simuladores, né, já correu de protótipo, se deu muito bem, por mais que seja apenas um simulador, e acredito que ele poderia, nesse caso, até correr pela Alpine, que seria uma boa opção para ele. Drogovic e Alpine combinam muito bem para correr na WEC. Então já deixe aí nos comentários o que você acha de qual será o futuro de Felipe Drogovic, o que você acha que aconteceu nessa negociação com a Sauber, e também fale aí dos desempenhos de Rafa Câmara e Emo Fittipaldi na freca. Lembrando que foi o primeiro ponto de Emo Fittipaldi nesta temporada. Lembrando novamente, parabéns ao piloto brasileiro. Então, pessoal, querem apoiar os pilotos da base? Querem apoiar todos esses que eu falei? Então, venha com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.